O partido. Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus. O olhar dos magos principais das 21 facções dominantes e de maior importância ali presentes recaía sobre os recém-chegados, que foram acomodados em cadeiras previamente designadas. Pareciam zumbis, com olhos petrificados, à exceção dos líderes, cuja forma espiritual era adulta, ainda que houvessem renascido poucos anos antes em países da América do Sul e do Caribe. Mesmo estes, que eram subordinados ao concílio tenebroso de um modo ou de outro, pareciam hipnotizados, como de fato estavam. O mago regente, o mais cruel entre todos, esboçou um riso enigmático e de rara vilania. Os poucos fios de cabelo que lhe escapavam da bata, a qual o encobria por inteiro, deixavam transparecer a antiguidade daquele ser, associados à epiderme espiritual ressequida, como se fosse de uma múmia que de repente voltara à vida. Os membros desdobrados da horda passaram em frente a seu mestre e curvaram-se em sinal de reverência, como se curvariam súditos perante seus reis e imperadores no passado. O mago assumiu a palavra ante a nova plateia, largamente ampliada, traçando um esboço dos planos com o intuito de atualizar a elite de seres das trevas. Não se esqueçam, sumidades do submundo, de que vossas senhorias terão um papel atuante no que concerne aos nossos embaixadores no mundo dos vivos. Entre outras incumbências, deverão estudar e descobrir como empregar os ensinamentos do odioso Cordeiro contra seus próprios seguidores, mas sem que o percebam. Eles precisam acreditar piamente que nossos enviados ao mundo são porta-vozes e veículos de políticas que reflitam ou ecoem princípios que lhes agradem. A história já provou que deturpar e distorcer princípios cristãos e espiritualistas é mais eficaz para a nossa causa do que combatê-los. Nesse aspecto, a superficialidade dos adeptos, quanto ao conhecimento de sua doutrina, é nossa grande aliada e deve ser incentivada. Poucos resistem à aparência de bondade, compaixão e amor, quando o que os guia são os sentimentos e não a razão. A voz medonha reverberava pela prisão, enquanto diversos espíritos trevosos a ouviam. Eram vampiros astrais que se alimentavam da dor alheia e dos resquícios do ectoplasma farto naquele ambiente, embevecidos com as palavras da autoridade máxima das forças da maldade nas regiões espirituais mais próximas à crosta. O mago prosseguiu, voltando-se sobretudo aos encarnados em desdobramento. Em nome do povo mais popular, dos direitos dos mais pobres, pois o apetite por direitos é insaciável, vocês deverão confiscar a liberdade dos cidadãos dos países onde nossas ideias vigorarem, não de modo abrupto, para não encarar as intenções e suscitar oposição, mas sufocá-la aos poucos, por meio de atos concatenados, ainda que aparentemente desconexos. É crucial que a massa seja persuadida de que os advogados e os baluartes de nossa filosofia política estão bem intencionados. Esse elo é fundamental em nosso programa de domínio das consciências e será alcançado ao nos infiltrarmos decisivamente nos órgãos de educação e imprensa. Olhava agora diretamente para os espíritos dos políticos da velha Europa, reencarnados em novo ambiente e projetados ali em caráter temporário. Dirigia-se principalmente a eles, flamejante de tão carismático. Continuou: nunca se esqueçam de que jamais poderão trair o partido a que se filiaram. O lado de cá é a realidade que interessa, e estaremos sempre aqui, zelando pelo que nos pertence. Vocês são nossos cúmplices e fazem parte da nossa horda. Tudo de que usufruem foi dado por nós. Assim,
Se querem mais, escutem e aprendam com seu mestre, pois serão recompensados. Nossos aliados no mundo deverão se inflamar com a ideia de que são os únicos e os legítimos defensores do povo. Precisam acreditar nisso ardorosamente, ao retomarem o corpo e mais ainda quando chegar o momento de implementar nossa pauta nos países onde vivem atualmente. Em seus discursos futuros, quando assumirem seu papel diante das multidões, devem convencê-las de que lutamos pelos direitos sociais. Esse é um discurso que convencerá até os religiosos e os famigerados espiritualistas, segundo apontam nossas pesquisas. Mais e mais numerosos deverão ser aqueles para quem advogar direitos e bem-estar social. É o gesto mais nobre a adotar, de modo que não compreendam o que verdadeiramente está por trás desse discurso. Com efeito, constatamos ser esta uma das consequências do pós-guerra. O trauma da destruição e da morte em larga escala gerou um movimento que valoriza ser altruísta e bom. Como bondade é uma fraude na maior parte das pessoas, importará mais parecer bom, o que equivale na prática a ser bonzinho. Irradiando-se a partir da Europa, o discurso do bem comum ganhará mais e mais adeptos. Nada de pegar em armas. Vamos nos perpetuar no poder alegando defender os pobres e os oprimidos. Em todos os países onde temos nos infiltrado, esse terreno é fértil. Portanto, nossas ideias são o adubo que fará essa lavoura crescer. Entre os encarnados, a técnica para dominá-los, sem que o saibam, consistirá em falar aquilo que querem ouvir, dando-lhes apenas migalhas, porém, prometendo sempre mais. Lançando mão deste ardil, não há como falhar, sobretudo para quem romanceia a vida e almeja viver em sonho de paraíso na terra. Bonzinhos de toda espécie, notadamente carolas e espíritas sonhadores, entre outros que preconizam um mundo renovado aqui e agora. A verdade não importa. A verdade não importa. Gravem bem em sua memória. É a mentira que querem ouvir. Portanto, mintam. Mintam com convicção e descaramento, mas sem perderem o ar piedoso e a aura de virtude. Todos estavam vidrados, ouvindo atentamente a sagacidade do mago, um principado encoberto sob um manto de horror. Àquela altura, sua aura era como um gás que inebriava todos, em tentáculos esfumaçados, enquanto seus olhos mais e mais ardiam e se enrubesciam. No movimento de implantação da nossa plataforma política no mundo, será necessário arregimentar pessoas que tenham pontos de contato com nossos princípios e ideias. Um caminho eficiente é aproveitar o veio de corrupção que existe em cada um dos que inicialmente nos combaterão. Procurem dar 100% de atenção, ainda que seja 1% de corruptibilidade, ganância, infidelidade ou desejo de poder que encontrarem, em quem se posicionar como adversário na arena política. Descobrirão que a maior parte está à venda, e esse é sabidamente o melhor método para converter rivais em cúmplices. Quanto aos que nem assim cederem, eis a tática infalível, que já consagramos em passado recente. Acusem os inimigos de tudo o que fazemos e negamos peremptoriamente. Sejam impiedosos, que eles se vergarão à humilhação pública. À medida que falava, o Lorde das Trevas fixava o olhar de maneira incomum, como a hipnotizar seus interlocutores, que respondiam à tenacidade do comando mental. Tragam para seu lado pessoas que tenham comportamento antiprofissional, libertário, sem limites. Elas já se habituaram a profanar quaisquer parâmetros e por isso são muito úteis. Lascivos, vândalos e infiéis acostumaram-se a prostituir a própria consciência. Portanto, serão baluartes da doutrina política que propagaremos nesta parte do mundo, que, por ora, é nosso foco. Características assediadoras e vampirizadoras das emoções e do psiquismo alheio também são bem-vindas. Ademais,
são potencialmente nossos comparsas todos os que agem como bárbaros, contraventores, desestabilizadores, ególatras e, particularmente entre os pretensos seguidores do Cordeiro, os fracassados da vida passada e os que demonstram notável imaturidade espiritual e mental. Valiosos serão os torturadores e sádicos de outrora, porque, permeáveis às nossas ideias, tão logo sejam disseminadas entre os humanos. Na hipótese provável de que reinsinam nos antigos padrões, serão como cães de guarda, amestrados e ferozes. Na coleira salivam, ladram e amedrontam. Soltos, são capazes de estrago certeiro ao cumprirem a ordem de ataque. Faço questão de ressaltar, por último, existem parceiros e potencial entre religiosos, principalmente em meio àqueles que se deixam intoxicar por ideais utópicos e revolucionários, que tomam partido dos mais fracos, sem analisarem nem compreenderem, nem mesmo em pequena escala, o verdadeiro sentido e o alcance das nossas posições. Tampouco medirem as consequências das práticas que abraçarão com fervor e devoção. Queremos que estes sejam nosso maior trunfo. Serão sequazes, cegos, um capricho oferecido a mim. A voz do mago regente era ouvida com nítido deslumbramento, pois ele demonstrava conhecer como poucos a natureza humana, habilidoso estrategista das sombras que era. Por ora silenciou, concedendo a palavra a outro bastião da maldade nas regiões espirituais. Quem assumiu a tribuna não foi um demônio qualquer. Ele arrastava em sua aura o histórico de quem já se aprofundara, em eras remotas, em manipulação da vontade popular de nações inteiras. É importante observar que o ressurgimento na América Latina de uma doutrina política conhecida, não obstante o novo fôlego e o ar de novidade, trará para nosso lado intelectuais falidos. Assim acontece desde os idos da Revolução Francesa, 1789 e 1799. Estão lembrados? Portanto, aproveitemos que muitos dos personagens daquela época reencarnam no momento atual, apesar de adotarem nova roupagem e novo paletó de carne. Ainda permanecem arraigados ao idealismo utópico do passado. Mesmo seu discurso sofrerá apenas ligeira mudança de vocabulário. A pauta central continua sendo a revolução, pois se trata de um mote que ainda hoje fascina multidões embevecidas pela promessa de um futuro redentor. Alguns daqueles e outros indivíduos mais até são bem intencionados, no entanto, desejosos de reconhecimento e ganho extra. É certo que se dedicarão à defesa de nosso projeto de dominação com gosto e vaidade. Vaidade tal, aliás, que garantirá sua fidelidade longeva. Não apenas pseudo-sábios, mas pseudo-religiosos também estarão a nosso lado. Guardam em comum a devoção à utopia, acreditam ser possível um país renovado por meio da vontade política e das atitudes soberanas do governante, a quem elegem em parte porque lhes permite sentirem-se como estrelas a orbitar em torno do astro central, o príncipe. Já vimos no passado, renunciar a esse status lhes custa tanto que muito dificilmente se põem contra qualquer descompostura ou descalabro. Na verdade, muitos prezam mais pertencer à corte dos sábios e menos dispor de verba para seus ridículos projetos pessoais, embora não a dispensem. Saibam, senhores representantes da maldade, se porventura alguém não o sabe, que nosso objetivo não se restringe à esfera política, no sentido dado ao termo entre encarnados, como o dever espiritual não nos é promissor, nossa ação deverá empregar todas as forças e ideias capazes de subverter ao máximo o panorama do maior número possível de países. Para tanto, temos de nos basear nos fatos históricos deste planeta, mas também e principalmente das nações que farão coro conosco,
Cuba, Venezuela, Argentina, Chile, Dominica, República Dominicana, Equador, Peru, Uruguai, El Salvador, Nicarágua e Bolívia. Apresentarão terreno particularmente fértil para a nossa doutrina política. O Brasil é o alvo principal, pois, dadas as suas dimensões, arrastará consigo os outros países da região. Além do mais, de acordo com os projetos espirituais do governo oculto deste mundo miserável, esse é um país ao qual está reservado no futuro um papel bem definido. Tenho acompanhado com grande interesse reuniões que espiritualistas vêm organizando em solo brasileiro. Considerando o que ouvi e li de mensagens do inimigo, os que dizem superiores, bem como os mentores do país, ficou patente que existe um plano segundo o qual a nação se tornará um celeiro de ideias renovadoras, que se irradiarão mundo afora a partir de lá. Sabemos que quanto mais prosperar esse tipo de pensamento, menos espaço restará para nós, e mais depressa seremos deportados, banidos para mundos dos quais rigorosamente nada conhecemos. Enquanto o ser abjeto falava na Assembleia Maligna, esboçando os planos de uma doutrina política que representava a deturpação e a prostituição total das ideias do Cordeiro, ainda que revestida de aparente idealismo, outras mentes e outros espíritos asquerosos aproximavam-se, interessados pelo que repercutia nos arredores. A visão do ambiente extrafísico de Guantánamo era um mosaico de entes das mais variadas categorias das trevas. Sombras e seres incomuns na paisagem habitual dos homens moviam-se além da membrana psíquica que separava as dimensões. Sombras do que um dia foram seres humanos, tamanha deterioração que apresentavam na aparência perispiritual. Devido à densidade acachapante das auras obscuras, entretanto, a comparação com sombras guardava certa imprecisão. Rastejavam tais seres sombrios de sombrias auras degradantes. Rastejavam em meio a excrementos humanos, a criações mentais abjetas e a fantasmas de feiticeiros e magos da mente que para ali eram atraídos desde suas habitações remotas e desde remotas eras perdidas no tempo. Muito embora fossem descritos como fantasmas, tais espectros tinham forma. Todos tinham braços e pernas, olhos e contornos que lembravam a feição humana tradicional. A despeito da deformidade moral de nível subhumano, arranhava o piso com suas garras invisíveis aos mortais, à medida que rastejavam, pois não dispunham das asas próprias de certos morcegos das trevas, com que de resto se assemelhavam. Contudo, a maioria daqueles seres abjetos, mesmo entre os magos mais sagazes, portava sua túnica como se ela fosse asas rufadas pelos ventos pestilenciais da escuridão, soturna e mórbida da noite em Guantánamo. Eram mantos lôbregos que adejavam acima das cabeças das estranhas criaturas da noite. Qualquer luminosidade, mesmo a que era produzida pelas lâmpadas pendentes do teto, não obstante de fraquíssima potência, terminava engolfada pela negritude das almas ali reunidas. Perdiam-se os raios de qualquer claridade, pois não eram páreo para as profundezas abissais do espírito inumano. Um deles, dos magos que presidiam a conferência de militantes das trevas, ostentava olhos esbugalhados, aflitos, que irradiavam uma influência malévola e indicavam capacidade de persuasão tenebrosa. A cabeça retorcida e o amarelo dos olhos vidrados eram parcialmente escondidos pelo manto rubro que lhe descia até os pés. Se pés tivesse a sinistra criatura. Um hálito verdadeiramente pestilencial exalava de sua boca maquiavélica, e sua voz se afigurou um chiado descomunal que fez inclusive outros magos presentes à Assembleia Maldita arrepiarem.
A voz, que lembrava o ruído de morcegos, escapava do mais profundo de sua garganta. Ao falar, retorcia-se todo, espumava e tossia, enquanto sua palavra era ouvida com assombro por todos os presentes, sobretudo aqueles fantasmas humanos que se arrastaram até ali. Convém não só contar com os cristãos, mas recrutar adeptos entre eles. Arrastava-se a voz, em meio a pigarros e esgares. Principalmente se levarmos em conta o fato de que se aliam a pessoas, políticos e instituições, como inúmeras vezes o fizeram, sem analisarem a fundo as ideias endossadas, tampouco confrontarem as ideologias defendidas com suas alegadas convicções. Ora, eles não sabem interpretar nem sequer as palavras de seu maior representante, quanto mais as dos nossos. Não há por que temer aqueles que serão nossos grandes aliados. Cristãos de diversos segmentos, tossia de modo a provocar repugnância o representante da maldade. Geralmente, aliam-se a quem atende às suas reivindicações, quer a pessoa, o partido ou o político sejam bons, quer sejam maus. Para fiéis assim, desabituados a analisar qualquer coisa em profundidade, o que importa é se nossos asseclas atendem ou não às suas reivindicações. Baseiam-se, sobretudo, na imagem projetada por nossos candidatos ou no relacionamento que mantém com eles. Historicamente foi assim e sempre o será, mesmo quando nossa ideologia se choca com algum princípio cristão. É suficiente lhes conceder migalhas e demonstrar alguma piedade oca, somente um aceno, e eles permanecem conosco. Basta dar uma roupagem cristã ao discurso e valer-se de sua ingenuidade, como se estivéssemos dando valor às boas intenções. Jamais aprofundarão as investigações sobre nosso verdadeiro projeto e sobre nossa política real. Não é necessário se preocupar, pois nem cristãos, nem espiritualistas, tampouco os pseudo-intelectuais entre eles, têm interesse em nossa ideologia. Aliás, sabemos muito bem como dissimular nossa ideologia, em vestes cintilantes e atraentes, de maneira a camuflar sua verdadeira face, tal como nossos mantos escondem nossa aparência. Com efeito, é a ideologia que ditará as regras, e não o discurso. Assim sendo, avancemos na implantação da política populista, dando-lhe a vestimenta mais salvacionista que pudermos, considerando o fator místico dos latino-americanos, principalmente entre os brasileiros. Parava para tossir, exalando ainda mais o cheiro nauseabundo de seu hálito. Será fácil iludi-los escondendo nossas ferramentas de dominação sob uma fachada de justiça social. Para terminar, registro o ponto que mais alimenta minha convicção a respeito do comportamento desses cidadãos. Espiritualistas e cristãos do tipo pobre de espírito, absortos em sua pretendida pobreza e não em como a deixar. Ignoram estar envolvidos numa guerra espiritual. Refutam essa tese, inclusive. Seguramente interpretarão como excesso de zelo ou até terrorismo espiritual qualquer atitude de quem queira lhes dizer que por trás da situação social caótica atuam forças como as nossas, conspirando a favor dos nossos interesses e dos que nos representam. O ser asqueroso calou-se, afastando-se da tribuna, onde outro tomou seu lugar. Enquanto isso, o mago mais bárbaro entre todos, o chefe daquela assembleia, repuxava seu rosto marcado por cicatrizes dos milênios num horrendo riso, dando origem a uma carantonha, uma máscara demoníaca. Os que se aprazem ao pensar em si mesmos como criaturas longânimes e compassivas, veneram quem adota o discurso em defesa dos pobres e oprimidos. Zombou o novo porta-voz da maldade, das trevas mais profundas. Portanto, vamos estimular essa veneração o máximo possível, mas não só.
vamos também apresentar aquela atitude amável e benevolente, em defesa das vítimas do mundo mal, como a verdadeira espiritualidade, a suprema piedade, a espiritualidade do amanhã que será ecumênica, fraterna e sem fronteiras. Vamos forjar a nova mensagem cristã, decantada, depurada, evoluída, pós-moderna, de boa aparência. Essa ideia penetrará, inclusive, em igrejas e templos e acabará por desmerecer a mensagem cristã original, deformando-a a tal ponto que, futuramente, os habitantes das Américas rejeitarão qualquer vertente do seu evangelho abjeto e de seu Salvador de Araque, criado pelas religiões. Em síntese, eis a missão: conspurcar a ideia cristã. À medida que a deturparmos com o viés político, manteremos o povo na servidão, louvando ídolos e aspirando a benesses à espera de milagres. Clamarão por terra, moradia e alimento, mas jamais devem rogar por trabalho, pois, caso trabalhem e se esclareçam, fugirão ao nosso controle. Minar o valor do trabalho é fundamental para o sucesso de nossa campanha. Não queremos salário digno, nem a altivez típica de quem luta pela própria subsistência. Ao contrário, queremos que prevaleçam o parasitismo, a caridade degradante, a voracidade por benefícios e o sentimento de revolta íntima e inveja que consome aquele que, no fundo, sabe ser um dependente improdutivo. Daremos à multidão de fiéis e infiéis, unidos sob a bandeira dos pobres e oprimidos, as migalhas que os manterão comendo em nossas mãos. Quem não adora ouvir que é vítima e que, por ser assim, merece benesses, gratuidades e mais direitos? Botemos à sua frente um governante caudilesco, que personifique toda a benfeitoria, e já sabemos pela história que dá certo. Desde a Revolução Francesa e ganhando corpo ao longo dos séculos XIX e XX, a tendência dos intelectuais é advogar tudo aquilo que interpretam como favorável aos fracos e oprimidos, de modo que seguramente poderemos contar com a adesão dessa classe. Ora, até cristãos foram seduzidos pela narrativa romântica dos camponeses, que tomaram a Bastilha, depuseram o monarca corrupto e instauraram a República do Povo para o povo. Como sabemos, esse evento foi pioneiro ao renegar oficialmente a existência de Deus, sob nossa inspiração direta, e ainda assim cristãos, e proclamam como símbolo da luz e da razão. A utopia é um ímã cujo valor inesgotável deve ser explorado. O crucificado ofereceu um reino que não era desse mundo, mas nossa oferta é muito mais atraente. Nossos súditos os aliciaremos para implantar a Nova Jerusalém no futuro breve. Ou deveria dizer a nossa Jerusalém. Um farfalhar jubiloso se fez ouvir no ambiente, enquanto o palestrante se envaidecia, sentindo-se vitorioso na escaramuça, em busca de aplausos. O prestígio de que goza ainda hoje a Revolução Francesa ilustra bem o poder de sedução que a narrativa em prol dos pobres e oprimidos tem. Ela é capaz até mesmo de fazer os seguidores do imolado abjurarem suas convicções em nome do próprio amor que dizem representar. Em virtude do êxito obtido ao implementarmos nossas ideias por regimes violentos, como os que essa e outras revoluções instauraram, ao mesmo tempo que legaram à posteridade uma imagem que os consagrou como ápice de humanismo e virtude, esses são nossos planos para a América ao sul do Trópico de Câncer. Após brevíssima pausa em que encheu os pulmões do hausto degenerado que irmanava os presentes na atmosfera infecta daquele cárcere tropical, prosseguiu o emissário das catacumbas ínferas. Nossas técnicas de persuasão em massa continuam as mesmas,
pressionar, intimidar, difamar, aniquilar a imagem e a reputação de nossos opositores perante toda a gente. Toda forma de violência é válida, mas sem se restringir à brutalidade física que o povo também adora, pois lhe proporciona a sensação de se desaguar em rancores e mágoas. Entretanto, eis o cerne da estratégia de guerrilha: negar sempre, não assumir jamais os ardis a que recorremos. Tal deve ser a regra observada rigorosamente por nossos comparsas no mundo físico, que neguem com toda a veemência e perante quem quer que seja o emprego de semelhantes táticas. Igualdade e justiça sociais, distribuição de renda, direitos de minorias não passam de discurso. São apenas meios, bandeiras hasteadas para servir a nossos fins, urdidos nos porões do submundo. Importa dominar, conquistar o poder pelo poder, e se porventura isso implicar sacrificar e abandonar elementos de nosso partido pelo caminho, que assim seja. O objetivo é garantir o governo perpétuo entre os humanos encarnados. Assim, adiaremos indefinidamente a renovação do planeta, até quando nós mesmos, após estabelecermos nossa política e contaminarmos de modo indelével pessoas e multidões, pudermos renascer no mundo e reinar sobre os povos, consolidando definitivamente o império das trevas no seio da civilização. Ao contaminarmos a turba, bem como seus representantes constituídos com ideias benévolas e de feições altruístas, assinaladas por palavras de ordem como direitos, justiça social e resgate da cidadania, quem terá coragem de se insurgir contra nosso domínio? O caos se instalará a partir do discurso mais insuspeito que já se ouviu. Contemplarão a ambição e o alcance do nosso projeto? Contaremos com adeptos, até mesmo entre as fileiras dos que se dizem fiéis ao imolado. Assim, conceitos e práticas engendrados no populismo, no assistencialismo e no mais alto grau de paternalismo prostituirão de tal modo a mensagem cristã, na medida em que se apropriarão das ideias compassivas e as subverterão por completo, que não haverá viva alma no espaço de poucas gerações, que adotará o cristianismo. Pelo contrário, terão ojeriza ao mártir Galileu. Nossas concepções estarão tão fundidas com os ideais do Cordeiro, que quando o caos se instalar e o povo acordar para a falácia daquelas pautas sociais, o crucificado será sumariamente rejeitado, junto com elas, e então gozaremos de pleno domínio. Nossas marionetes recrutaremos entre os mais instruídos, pois, como já foi dito, escolas, universidades e imprensa serão alvos prioritários da estratégia traçada, como também em meio aos que propagam ideias espiritualizantes. Jovens e imaturos em geral serão notadamente receptivos ao nosso idealismo. Portanto, nossa filosofia de poder deve inundar sua mente e, em toda oportunidade, exalar as paixões da juventude e o espírito "vamos salvar o planeta". Somente bem mais tarde, talvez, acordarão para a realidade, quando envelhecerem, mas aí já estarão completamente indefesos e impotentes. Antes que sejam desmoralizados, porém, nós próprios renasceremos e, como portadores da solução definitiva, finalmente dominaremos face a face. Cabe-nos escamotear a verdade e garantir que os homens acreditem na mentira estampada na figura e no discurso de nossos asseclas na arena política. Mesmo homens de bem precisam ser enganados. Aliás, precisam se converter em nossos maiores aliados. O monstro da escuridão concluiu com tamanho fervor que todos se levantaram e o aplaudiram, restando assentado somente o mago mais diabólico. Da poltrona de onde presidia a Assembleia Maldita, orgulhava-se de tramarem sob seu comando
o movimento que deveria se alastrar pela América Latina e dali a outras partes. E o que faremos no restante do mundo? Por enquanto, abordamos somente os continentes sul e centro-americanos, perguntou o outro participante da reunião, filiado ao partido dos 21 dominadores. Uma gargalhada demoníaca ribombou pela convenção. O mago mais soturno manifestou-se outra vez. Atearemos fogo no mundo, e gargalhou estupidamente, uma gargalhada maquiavélica, medonha, horripilante. Remeteremos pelo portal da reencarnação os mais capazes agentes do abismo e faremos o mundo tremer, bem antes que alguém lá de cima disse apontando para o alto: ouse nos privar do poder e do domínio, que são nossa prerrogativa. Seremos deuses para os encarnados, com nossa filosofia e nossa política. Personificaremos o anticristo no mundo. Não daremos trégua aos filhos do Cordeiro, e jamais deixaremos de empregar todos os recursos a nosso alcance para subjugar o homem e trazer a civilização a nossos pés. Logo se calou a estranha criatura das trevas, voltando a falar um minuto depois com voz pausada. Mas atenção, não se descuidem. Embora a terra seja nossa e os filhos do Cordeiro em sua maioria estejam do nosso lado, convém ter cuidado com os vigilantes, os abomináveis guardiões superiores. Eles não são como os outros, são agentes da justiça e, como tais, não titubeiam em lançar mão de suas armas poderosas, capazes de nos banir para dimensões ignotas ou universos desconhecidos. É necessário nos precaver contra aqueles que agem em nome da lei sideral. Mudando novamente o enfoque de sua fala, continuou: sabemos ser possível interferir no processo reencarnatório de quem pretendemos influenciar, seja ou não nosso enviado direto. A lei em si não a manipulamos, pois isso escapa a nosso controle. Contudo, ao conhecermos como a lei se cumpre no âmbito humano, logramos até introduzir nossos sequazes nessa realidade física por meio do renascimento. Neste momento, pediu a palavra um dos espectros ou chefes de legião, que até então permanecera calado, como os demais de sua raça. Todos os olhares se voltaram a ele, um dos seres que mais perto chegaram dos lendários dragões, no misto de raiva e despeito. Já temos no mundo, entre os humanos de seu planeta medonho, nossos embaixadores. Alguns corporificados como gêneres, agem em meio a gabinetes de autoridades ligadas à política e à religião. Entre eles há um imiscuído diretamente no Vaticano, cuja missão é instilar comportamentos e incentivar decisões que impulsionem os elementos necessários para desencadear escândalos no seio da própria Igreja, colimando a desmoralização da instituição, que é o símbolo máximo da cristandade. Existem outros, atualmente no total de 13, espalhados basicamente entre China, Rússia e Estados Unidos, associados não só às autoridades oficiais, mas também às famílias centrais no cenário econômico. Transitam com grande liberdade, enquanto os órgãos de inteligência ignoram por completo sua presença. Nem ao menos acreditam ser possível o fenômeno, o que de certo vem a calhar. Materializamos no mundo um dos nossos, também, e junto dele fizemos renascerem muitos outros enviados, especialistas em fomentar guerras, de tal maneira que uma guerra mundial não será nada diante do que preparamos para ser posto em andamento ao longo dos anos que se seguirão. Nossos estrategistas foram incumbidos de levar a cabo os projetos deixados por nossos soberanos, os dragões. Compete a nós garantir que possam atuar no momento correto, promovendo as atitudes e as políticas certeiras, com o intuito de varrer da face da terra qualquer vestígio de esperança
que porventura reste nos corações dos humanos miseráveis deste mundo prisão. Ao contrário de vocês, magos, que pensam em si mesmos como donos do mundo e do poder, não nos interessa disputar o controle deste planeta desprezível. Ele não nos serve. Queremos levá-lo ao colapso absoluto, a tamanha ruína que não restará nada em seu bioma capaz de permitir que alguém o habite. Queremos deixá-lo e regressar às estrelas, onde nosso mundo viaja como uma nave poderosa, orbitando em torno de seu astro luminoso, do qual sentimos imensa saudade. Fiquem com sua terra, que a destruiremos para vocês. Nada tensionamos aqui. Este lugar deplorável e tudo o que contém não nos despertam cobiça. Se o aniquilarmos, os administradores solares, a quem denominam governo oculto, se verão obrigados a nos mandar de volta às estrelas, pois nenhuma civilização logrará sobreviver num orbe cujo bioma tenha sido completamente arrasado. Para atingir esse objetivo, usaremos todos os recursos disponíveis, com destaque para a ingerência sobre a administração das nações, assunto que nos traz até esta convenção. Manipularemos a mente de governantes e outros atores influentes, suscitando o que há de mais abjeto em suas almas miseráveis, a fim de levar dor, sofrimento e caos ao maior número de povos e sociedades. Todavia, diferentemente de vocês, não falaremos sobre as minúcias de nossos planos. Nossa vitória se baseia no fato de que não os compartilhamos com ninguém, nem sequer com aliados. Dominem o que lhes apraz. A nós não interessa este mundo, a não ser sua aniquilação. Calou-se a entidade atroz, antigo emissário dos dragões, agora artífice da própria revolta de sua alma degradada. Os magos eximiram-se de comentários diante do comandante, que representava um povo inteiro aprisionado na terra desde eras remotas. Com efeito, tamanho grau de revolta contra a humanidade poderia fazer com que desencadeasse no mundo um verdadeiro inferno entre as nações. Poucas foram suas palavras, mas tal era o nível de insurreição e ódio, bem como de convicção sobre a vitória do empreendimento, que os demais resolveram se calar. Até porque as duas facções, magos e espectros, não apenas disputavam qual era mais cruel, mas nutriam o mais puro desprezo uma pela outra. Em comum, ambas tinham o desconhecimento acerca dos planos, dos recursos e dos instrumentos dos guardiões superiores. Por ora, tudo o que faziam era mergulhar e divagar no mar de pensamentos de seu universo pessoal, de suas mentes desequilibradas e extremamente perigosas. O ar estava repleto de formas pensamento, as mais vívidas e macabras, infecto tão intensamente que os presentes deixaram a convenção, arrastando-se de maneira penosa, tão logo o mago regente a encerrou. Depois o partido se reuniria novamente, em outro lugar e em outro tempo, quando suas marionetes encarnadas estivessem na idade adulta. Ao longo dos anos, a Liga dos 21 levaria a cabo os projetos sombrios traçados, insuflando na mente dos correligionários do plano físico as ideias cultivadas e aperfeiçoadas naquela famigerada noite caribenha. Mais tarde, um fervor incomparável acometeria seus comparsas, reencarnados, como resultado de anos e anos de hipnose e doutrinação realizadas diuturnamente por magos das trevas.